Olá, pessoal! Estamos aqui de novo, eu e a Mônica, com uma convidada muito especial, né, Mônica? Mais uma vez, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui. E hoje a gente vai falar... Vamos ver se vocês adivinham pela cor da blusa da Aline. É uma cor bem delicada, bem discreta. Ela é, né? É. Eu vim discreta. Só lembrando, sigam a gente no YouTube, Instagram, Facebook e Spotify, JC Rio Claro. Isso. E também Aline Magaceron, Mônica Buteri. Lá a gente coloca toda semana quem são os entrevistados do nosso Chega Junto, né? Todas as quartas-feiras, às 19 horas. E hoje a gente traz uma pessoa muito importante. Muito importante, muito especial. Hoje. É amiga da Mônica. Tava morrendo, segundo ela, estava morrendo de saudades da Mônica e dela, só dela, porque de mim acho que ela não devia estar. Mas tudo bem, só porque ela mora quase do meu lado, né? Então, mas tudo bem, tá perdoada, tá perdoada. Ela é uma dermatologista, tá fazendo coraçãozinho, tá? Vocês não estão vendo, mas ela está fazendo. Faz de novo, agora tá aparecendo. Ah, coisa linda, tá vendo? É pra mim, tá? Que foi isso. Não é pra porque mim. eu tô de laranja como ela. Porque eu sou aquelas assim, que eu visto a camisa. Se era outubro rosa, eu venho de rosa. Se é novembro azul, eu venho de azul. Se é dezembro laranja, eu venho de laranja. Ah, mas você não me informou isso. Você devia ter estudado. Ela não estuda, por isso que ela não sabe, tá? Estudo sim. Bom, quem tem aqui hoje é a Cíntia Santiago Gobato, formada em Medicina pela Unesp Botucatu, residência em Dermatologia também pela Unesp Botucatu, título de especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, simples doutorado em Farmacologia pela Unicamp, membro da SBD, SBCD e um monte, a AAD... que é a Academia Americana de Dermatologia, e também casada com o dermatologista André Gobato, e pai e mãe, e pais, né? Que são os pais do Andrezinho. Lindo, maravilhoso. Cíntia, prazer ter você aqui, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre Dezembro Laranja, que é uma campanha que reforça também os cuidados para se prevenir contra o câncer de pele, que é extremamente importante. Aqui nós vivemos um país tropical, muito sol, muito calor. E agora tá aí o sol quase torrando a gente agora, quase né, uns Cíntia? 90 graus Celsius, né? Não tá fácil. Parece que o sol mas tá mais quente. A Cíntia vem explicar pra gente quais são os cuidados, as proteções que a gente tem que ter. Né? Primeiramente, meninas, obrigada pelo convite. É sempre muito gratificante poder falar para a população aquilo que eu falo dentro de quatro paredes, dentro do meu consultório todos os dias, né? Então é bom a gente tentar desmistificar muitos conceitos errados que existem sobre sol, sobre protetor solar e etc, etc, etc. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é da estatística do câncer de pele, tá? Sim. Então, é o seguinte, esses dados do INCA, eles variam ano a ano, mas geralmente ficam em torno dos 30%, tá? Então, os dados para esse triênio de 2023 a 2025, eles esperam que a gente tenha mais 220 mil casos no Brasil de câncer de pele. Tá? Então, tá aumentando. 31,3%. Em 2019, quando eu fiz esse levantamento, era 30%. Hoje está 31,3%. Ou seja, está aumentando, porque o pessoal não está se cuidando. Eu vou falar isso também depois do melanoma, né? Sendo que o câncer de pele é o câncer mais incidente no Brasil, 30%. Aí tem uma diferença entre homens e mulheres, né? Meio óbvio. Por quê? Porque ele é o mais incidente nos homens e o segundo mais incidente no homem é o de próstata. Sim. Aí aqui diz, né, que no homem é 29,9%, seguido pelo de próstata 21%. E nas mulheres também é o câncer de pele, 32,7%, ele é mais incidente em mulheres do que em homens, seguidos do câncer de mama. Só que essa realidade não é uma realidade do mundo. Entendi. No mundo, os principais cânceres do mundo são primeiro mama, depois pulmão, depois cólon, reto, depois próstata e quinto é o de pele. Então, no Por Brasil, que seria isso? por causa do calor? Do calor, acho que da exposição, que a mulherada, o pessoal gosta de sol. Na verdade, a incidência do sol, não é? Na verdade, é porque é um país tropical. Tá. Né? Então, assim, a incidência do mundo é porque você tem um mundo inteiro. Então, a gente tem o hemisfério norte e etc. E no Brasil, a gente, quando separa isso, o câncer de pele vem na frente. Mas, por exemplo, comparando com outro país tropical, tipo a Austrália. Austrália. Eu não fiz. A Austrália é um dos países
países que mais tem melanoma. Mas eu não fiz o levantamento esse ano pra gente saber. Mas também é também. por ali. Porque também Só tá que na o que- mesma faixa, tá na e o mesma pessoal posição, adora né? praia, Exatamente. sol. Sim, e ele é mais incidente em melanoma do que o resto do mundo. E aí tem também uma particularidade, por quê? Porque eles foram colonizados pelos ingleses, então Mais tem muito claros. mais pessoas Pessoas mais claras claras. de fototipo 1 e 2. E é uma das perguntas que eu tenho aqui, então a gente já vai começando a mesclar as perguntas. O câncer de pele dá mais em pessoas brancas do que em pessoas negras? Sim. Sim, ele é mais incidente em pessoas com fototipos mais claros, né? Então a gente usa uma classificação, não é a melhor dos mundos, porque ela é muito antiga, que chama classificação de Fitzpatrick, em que a gente divide o tom da pele da pessoa entre 1 a 6. Tá. Né? Então, o 1 é o mais claro e o 6 é o mais escuro. Então, a gente vai fototipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, basicamente, são esses fototipos, né? E aí, a gente tem o país tropical, a incidência nossa de sol é extremamente importante, né? Porque a gente tem dias ensolarados praticamente todos os dias do ano. Existe, sim, uma variação de aumento de câncer de pele mais no Nordeste do que no Sudeste, porém, o Sudeste tem equipara por conta da colonização. A gente tem muito italianos, descendentes de alemães, etc. E o melanoma ele é mais frequente no Rio Grande do Sul, por conta dos alemães. Dos alemães, exatamente. Que coisa, hein? E aí entra... E o que é o câncer de pele? Então, assim, explica pra gente tentar entender, pros leigos, né? Como nós? Tentar entender o que é exatamente o câncer de pele, como a pessoa consegue detectar que ela tá com... quando deve procurar um médico porque tá com uma pinta ou alguma coisa, como é que é isso? Então, vamos lá. Primeira coisa, existem 3 grandes divisões de câncer de pele, que são os mais comuns, né? Eu não vou falar dos cânceres raros, dos linfomas raros, não. A gente vai falar dos cânceres realmente que têm relação com o sol. Então, a gente tem 2 grandes grupos. Os cânceres de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Esses são diretamente relacionados com o sol, em áreas de exposição solar. Tá? O carcinoma basocelular, ele é uma lesãozinha que aparece, nossa, parece que não é nada, parece que é uma espinha, só que aquilo não cicatriza. Passa 1 mês, passa 2, passa 3, e às vezes ele dá uma machucadinha, dá uma sangradinha, o paciente fala, saiu a casquinha. Caiu uma casquinha, mas aí ele cicatriza, ele fala, opa, sarou. Não sarou. Entendi. E é uma lesão aí ele volta. boba, e ele vai crescendo, Só que o carcinoma basocelular, ele cresce lentamente. Geralmente dá em áreas expostas ao sol. Careca, dá na carequinha aqui em cima, e né? rosto, nariz, muito comum na face. Mão muito também? comum na face. Braço, ombro, a gente pega em qualquer lugar. Tá. E a característica dele é assim, ele é um dos tumores mais teoricamente tranquilos, porque a cirurgia é curativa. Você não tem que fazer nenhum procedimento depois disso. Basta, raspa ali. tirou cirurgicamente margens livres, ok. Tá. Ele é bem local. Local. A invasão dele, quando ele dá, é por causa da região anatômica que ele pega. Então, quando que ele dá problema? Asa nasal. Você vai tirar a asa nasal, a paciente vai ficar sem asa nasal. Vai ficar deformado. Pálpebra inferior. Tira a pálpebra inferior, a pessoa fica sem pálpebra inferior. Canto da boca. Então, a invasão dele é sempre local e o problema é como que você vai fazer para tirar, né? Mas tirou, curou. Então, ele em lugares do tipo, no meio da região malar, na fronte, tal, dependendo do tamanho, ninguém nem percebe. se tirou, tá curado. Certo. Qual que é o acompanhamento que a gente tem que fazer depois? O paciente teve o primeiro carcinoma basocelular, pensar o seguinte, esse paciente já tem uma predisposição. Então, o mesmo sol que ele tomou aqui, ele tomou aqui, ele tomou aqui, ele tomou aqui. Então, pode aparecendo. Então, pode aparecer novos. Não quer dizer que ele metastatizou e espalhou. Não. Entendi. São novos mesmo. E a chance é grande, tá? Aí vem a pergunta da Aline. Qual é a predisposição que eu tenho para ter esse tipo de carcinoma? Então, pessoa de pele clara, com muita exposição solar e também tem a
a predisposição genética, né? Geneticamente falando, você não tem... Porque quando você toma sol, você lesa o DNA. Tá. Né? Sempre. Sempre. Tá. Sempre. Tá Sempre. vendo? Você tá, já teu DNA já tá, foi o beleléu já. E você tem umas enzimas, Uhum. né? Não vou falar os nomezinhos assim, porque ninguém ninguém vai aqui. entender. Que vai reparar. É como se fosse uma vassourinha que vai lá e coloca tudo no lugar. Você chegou lá, fez uma bagunça. Aí as enzimas vão lá e colocam, arruma todo o DNA no lugar certo. Tem pessoas que geneticamente têm deficiência dessas enzimas ou as enzimas estão em menor quantidade, etc. Né? A gente tem uma doença que a pessoa não tem essas enzimas. Chama xeroderma pigmentosa, é uma doença raríssima. Pode se expor de jeito ela começa nenhum. a fazer câncer na infância. Jesus. É aquela doença que você não pode quase nem ver luz. Essa, então, Tá. é um exemplo, né? Então, Tá. a ausência total dessas enzimas é uma doença grave que a pessoa tem câncer desde a infância. Muito bem. Então, geneticamente, você pode herdar isso. Então, você não consegue... Então, cada vez que você toma sol e aquele DNA fica bagunçado, Ele continua bagunçado. ele não repara ou repara insuficientemente. E aí você desenvolve o câncer, né? Porque o câncer é exatamente isso. Uma célula que ficou doida e começou a progredir a partir daí. Muito bem. O segundo câncer de pele, que a Aline perguntou, que é o que a gente fala que está no meio, é o carcinoma espinocelular. Então, assim, o primeiro é o basocelular, vem das células basaloides lá da camada basal. E o espinocelular vem da outra camada, da camada espinhosa. Muito bem. Esse É carcinoma... mais profunda essa camada? Não, elas estão muito parecidas, né? É Entendi. assim, dentro da epiderme, um pouquinho mais para cima. Só esse carcinoma, ele já é uma casquinha, que nunca fica vermelhinho e sangra, nada. A não ser no caso que ele já ficou um tumorzão, né? Tá. E esse... o carcinoma epidermoide, ele é uma evolução da queratose actínica e a gente divide ele em 2, 3 tipos. Então, tem o carcinoma epidermoide in situ, ou bauenoide, e depois o carcinoma espinocelular já instalado. Então, ele é uma evolução. E esse carcinoma já tem a possibilidade de fazer metástase. Se você tira antes, claro que não, mas esse tem chance de fazer metástase. Também sempre do sol e sempre em áreas expostas. Então, o câncer de pele é sempre relacionado ao sol ou hereditário. Assim, o sol, Não, é um conjunto de coisas. Tá. Você tem o sol, mais assim. A Então, parte por exemplo, hereditária, mais olhando a para vocês predisposição. duas, um exemplo clássico. Mônica, mais morena, olho castanho. Aline, loira, de olho azul. Galeta. Você tem mais predisposição genética. É porque Vocês podem passei tomar uma vez só na sol. fila da cor, sabe assim, aquela coisa. Se vocês tomarem a mesma quantidade de sol, a sua chance é maior de desenvolver um carcinoma. Por isso que eu do não tomo que- sol. Além de eu ficar preta. E aí você fica, essa cor aí, feia, então e, vai o falar último, o quê, né? e o último câncer é o melanoma, que é o terror. Né? Esse é um tumor. Esse é o melanoma. Esse é o melanoma. A estatística geralmente gira em torno assim, a gente tem em média 30% de carcinoma basoespino, que a gente chama não melanoma, e melanoma é 4% desses, Ah, entendi. tá? Entendi. Aí, o melanoma já é um pouquinho mais diferente. Mas é uma mutação desses ou não? Não, totalmente não tem nada a ver. O melanoma, ele pode virar melanoma? Era uma das Não, perguntas até não. que fizeram aqui. O carcinoma baso nasce como carcinoma um baso jeito, e você tira como tá. baso. Tá. Espino nasce como Também, espino você trata e você também. trata como. Tá. E melanoma é melanoma. Não Melanoma Nenhum Tá. vira pra o lá nem pior. pra cá. Tá. É o câncer mesmo. Ele só pode progredir, só pode piorar a situação dele. Exatamente. Tá. Então o melanoma não vira. Assim, o que a gente tem de estudos, né? Em torno de 30% dos melanomas, eles vêm de pintas, nevos. Que são pintas? Aquelas pintas de nascença, mancha de nascença, que o pessoal fala. Na verdade, a gente chama nevos, né? Nevos adquiridos, etc. E 70% são melanomas de novo. O que é melanoma de novo? Nasce numa pele totalmente sã e já nasce como melanoma. Entendi. Então, se aparecer uma pinta, assim, Estranha. uma coisa estranha, você tem que ficar atento. Então, a gente tem lá as regras do ABCD para as pintas, né? Para os nevos, que são muito comuns, que é A de assimetria, B de borda, C de cor, D de diâmetro e E de evolução. Então, a assimetria. Quando você tem uma pinta que ela é assimétrica,
né? O que é assimétrica? Tentar dobrar em 2, virar, olhar assim, os dois lados estão iguais? Beleza. C Se ela é cor, toda irregular. mais B borda, se a borda é irregular. C cor, você tem mais de uma cor. D diâmetro, a gente usa o 0,5 milímetros. E de evolução, se ela era uma pinta e de repente ela está mudando. Então, esse é o ABCD do melanoma. Mas a gente sabe que os melanomas podem aparecer já como melanomas. Como uma pintinha enegrecida na pele. E aí entra uma coisa muito interessante, que é você fazer a dermatoscopia das pintas, né? Que aí entraria o mapeamento digital, que depois a gente pode falar, a dermatoscopia. Mas os melanomas, eles têm componente genético muito forte. Então, quem tem indicação de fazer sempre Quem tem consulta na com família. dermatologista? Pacientes que têm, primeiro, mais de 30 nevos. Muito claros, fototipo 1 e 2. Tem gente que é super pintado, né? Pacientes que têm pai ou mãe ou irmão com melanoma. Ou já com antecedente de melanoma prévio. Aí esses têm que fazer um acompanhamento muito sério. Porque hoje em dia a gente consegue detectar Já no início. in situ, que a gente chama. In situ é no local, entendeu? Então é muito E aí eficiente. esse tratamento também tira O melanoma, cirúrgico. melanoma, a gente usa uma classificação que é histológica, né? Então, a gente tira o melanoma, se lá na histologia, lá no laboratório, para o povo entender, lá na biópsia, Aham. ele está in situ. O que é in situ? No local. Tirou, vai fazer só um tratamento local ali e pronto. Olha, não, aí tem as graduações. Já tem invasão grau 1, grau 2, grau 3... E assim sucessivamente na histologia. Aí você tem que fazer ampliação da margem, aí pesquisa de linfonodo sentinela. Aí é o mesmo procedimento de Aí- qualquer tipo de câncer. E aí ele metastatiza. Entendi, Tá. entendi. Tá. Nos níveis é mais... sério, então. É. O negócio é muito sério. Quem acha que, câncer de pele é bobeirinha, é uma pintinha. Não é. Não é. O negócio é sério, Espalha pode dar também no problema. corpo, aparece em outro local e vira aquela bagunça. Isso, por isso Sim. que tem que procurar. Aparecer uma pintinha diferente, uma manchinha que não sara, um machucadinho que sara e volta, procura um dermatologista. Porque, Ou melhor, assim, vai uma vez por ano, já faz uma... faz um check-up. Né, O SUS dá uma cuida de olhada. câncer de pele Muito, tranquilamente, né? tranquilamente. Tá, isso é muito bom também. Opera. Importante. Muito bom. Entendi. E quais são os cuidados diários assim que uma pessoa tem que ter para se proteger, por exemplo? Então vamos lá. Vamos falar do Sol primeiro, né? Nosso astro-rei. Então o Sol, ele é dividido em vários comprimentos de onda. Aí eu tenho que Tristeza. falar de física, né? A física é o seguinte, a gente tem vários comprimentos de onda. Então a gente tem radiação ultravioleta A, B e C. A C, graças a Deus, fica lá na camada de ozônio, a gente aprendeu isso lá na escola, e a gente tem a radiação ultravioleta A e B. Tá. A radiação ultravioleta B, B de bola, ela é aquela que não penetra na pele muito profundo. Então, ela fica na epiderme, que é a camada mais superficial. E aí, tem o quê? Fica vermelho, dá bolha, descasca e tal. E esse o pessoal, nossa, né? E o UVA? O UVA, a gente divide hoje ele em UVA curto e UVA longo. O UVA, ele penetra mais profundamente na pele. Então, ele atravessa a epiderme e chega na derme. E chegando na derme, ele tem as ações dele. Nocivas. Nocivas. Principalmente, tá? Ele atravessou a epiderme, aonde tem os cânceres. Então, ele faz o quê? Ele lesa o DNA. E ele acaba com o colágeno da derme. Tá? Então, o UVA, aquele que bronzeia, Entendi. é o que envelhece e vai dar câncer. O UVB também dá, mas assim, entre UVA e UVB, eles são muito parecidos em termos de lesar o DNA. Agora, o envelhecimento da pele, da ruga, flacidez, é o UVA, UVA. tá? Então, em termos de proteção, o que a gente fala? Então, assim, para o público geral, assim, a gente fala que tem que passar protetor solar todos os dias. No dia a dia, pelo menos de manhã e reaplicar na hora do almoço. Tá. Então, de manhã você passa, você tem uma proteção até a hora do almoço, e depois do almoço você passa, você tem uma proteção até a tarde. Certo. Isso no dia a dia.
Aonde? Nas áreas expostas. Áreas cobertas, não tem necessidade de passar. Para o dia a dia, o que é o dia a dia? A pessoa que trabalha no escritório, que vai levar o filho na escola e busca, isso é uma coisa. Exposição solar intencional, praia, piscina, caminhada, parque, sair para passear, aí tem que reaplicar, tá? E uma coisa muito, muito, muito interessante, eu falo isso todo santo dia, pelo menos umas 4 vezes. Quantidade. As pessoas não sabem calcular, e isso é uma falha da Anvisa até, porque protetor solar deveria ser vendido como medicamento e ter bula. Sim, mas não tem. Põe uma gotinha. Exatamente. E acha que protegeu tudo, né? Exatamente. Então, o que a gente tem? A gente tem a regra da colher de chá. O que é isso? Né? Então, assim, os estudos todos, então, quando você pega lá um protetor solar, olha no rótulo, fator de proteção 30, 60, 90, o que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, para ele poder colocar aquilo no rótulo, ele fez um estudo. E esse estudo, ele fala o seguinte, olha, o FPS, que é fator de proteção solar, ele é uma medida matemática em que fala quanto tempo você pode ficar mais tempo ao sol sem ter a sua dose eritematosa mínima. Um cálculo, tá? 30, 60, 90, 99. Eles falam que Muito passou bem. de 30... Vou chegar aí. Tá. Vou chegar aí. E aí, esses estudos foram feitos com 2 miligramas por centímetro quadrado de pele. Nossa! Pensa! Meu Deus, hein? 2 miligramas por centímetro quadrado de pele. Como é que você vai... Como é que eu vou calcular? Então, fizeram a regra da colher de chá. O que é a regra da colher de chá? Você tem que passar 1 colher de chá, rosto, pescoço e orelha, 1 colher de chá em cada braço, 2 pro tronco, né, que é uma para frente e uma para trás, 2 em cada perna. Isso para uma pessoa normal, de mais ou menos 1,70 m, 70 quilos, tá? Aí você fala, tá, eu vou pra praia, eu vou levar uma colher de chá? Não, aí hoje tem a regra dos 3 dedos. Então, você pega, você preenche aqui os 3 dedos, né, com a carreirinha de protetor e é o que a gente vai passar, rosto, pescoço, orelha, e aí o mesmo para cada braço. Nem sabia disso. Meu Deus, mas vai acabar com o protetor na primeira... Claro, Anvisa, tem que botar mais barato. É isso que eu ia falar, vai ter que abaixar o preço, porque, nossa senhora, eu com esse tamanho todo, assim, 1,80 m. Você vai ter que ser quase. Você imagina? É um tubo de protetor por dia na praia. Exatamente. Me falei porque já, é muito comum os pacientes chegarem e falarem assim, doutora, esse protetor não presta. Eu fui pra praia, meu marido e meus 3 filhos, e a gente voltou tudo queimado. Eu falei, tá, quantos frascos você comprou? Comprei 1 e voltou quanto? Voltou metade, quer dizer, não usou nada. Não usou nada. Bota um pinguinho pra não gastar. Mas bom é aquele de spray. Aí já. Né? E aí, ótimo. o que eu oriento na prática, tá? As roupas UV funcionam? Funcionam essas roupas? Funcionam. E ajudam muito a você economizar protetor solar e reaplicar protetor solar. Eu botei uma blusinha assim. E é muito legal. Crianças têm que usar. Elas não esquentam, né? Não esquentam e te ajudam, entendeu? De preferência de manga comprida, entendeu? Gola. Porque aí você pode entrar na água, sair e você aplica o protetor nas áreas que você não tá coberto, tá? Tá, e me fala assim, protetor para mulher, protetor com cor ou sem cor? Porque falam que com cor protege mais. O com cor, realmente, ele protege mais, principalmente quem tem melasma, né? Mas aí são doenças, né? Mas o com cor protege mais, né? Hoje tem os alta cobertura, ultra cover, que são até, bloqueiam mais mesmo. Até uma base já. É porque tem aquela, em várias... empresas de maquiagem aí, existe também a base com protetor. Aí precisa ver o número da base, do protetor. Normalmente porque uns 20, então, né, no máximo. Aí talvez. É pouco. Porque é o seguinte, o FPS, ele só é a medida de fator de proteção solar contra a radiação ultravioleta B de bola. Tá. Você precisa ter, como eu falei, quem que envelhece? O A. Então, você tem que ter uma muito alta cobertura para radiação UVA. E, pasmem, eu até anotei uma coisa que eu trouxe do congresso esse ano, que eu fui para o Mundial em Singapura, e eu fiquei
esse dado aqui eu preciso contar para vocês. Então, Então, é o seguinte, é um estudo, porque assim, hoje em dia a tecnologia está muito avançada na medição da radiação. Então, a gente consegue medir muito bem o UVA, UVB, luz visível, infravermelho. Então, você tem umas máquinas que conseguem fazer isso. Tá. E aí é o seguinte, teve um estudo que foi apresentado lá, em que passou-se protetor solar, não se passou protetor solar num paciente na mesma posição ao sol, que ele estava na linha do Equador, e tomou 15 minutos de sol no mesmo horário, tá? Sem protetor solar. Então, ele foi somada a radiação UVB e a radiação UVA, e para cada joule, né, que é a medida de energia, de UVB que ele tomou 27 joules de UVA. Jesus! Aí passaram um filtro solar 50 com baixa proteção UVA e ele ficou 2 horas ao sol, da 1 às 3. Horário bom. Aí ele Horário fez ótimo, o quê? Ele né? bloqueou o Pra pegar UVB, só que ele tinha uma baixa proteção UVA. UVA. Ele tomou 1 para 645. A razão. Aí, a mesmo fator de proteção 50 com uma proteção regular para UVA, a mesma condição, aí já diminuiu para 1 para 367. E aí, quando você usa o mesmo fator com alta proteção UVA, aí já caiu para 1 para 75. Então, a gente precisa ler no rótulo, alta proteção UVA. Tá. Muito bem. Importante. Então, hoje a gente tem escrito lá no rótulo. Proteção UVA só, quando eles não falam alta, é porque é só baixa, média, e depois a alta proteção UVA. E tem uma regrinha que ainda não está muito bem, isso é um problema lá da Anvisa, do pessoal, até do FDA, que é normatizar o protetor UVA. Então, já teve PPD+, já foi cruz, já foi estrela, agora está em alta e média. Entendi. Tá? Mas tem uma regrinha, que é uma regrinha que é o seguinte, para você ter um filtro solar UVA, você tem que ter 3 vezes UVB. Então, assim, um filtro solar UVB 60, você divide por 3, ele é 20 UVA. Entendi. Por isso que eu receito 90. Entendi. Para você ter 30. Mesmo. Verdade. Entendeu? E tem que ter muito alta proteção UVA. Porque aí ela você que... protege. Uhum. Aí entra realmente a prevenção para crianças. Então, entendeu? E assim, só para a gente finalizar esse coisa então do proteção com base, se eu for pôr uma base de maquiagem, eu posso passar um protetor antes? Pode. E daí eu espero secar e já passo a base mesmo bonitinha? Pode. Beleza. Pode. Criança, que você acabou de falar. Todo mundo fala que criança tem que tomar sol quando é bebezinho, para ficar no sol, para não ter anemia, para não ter icterícia, para essas coisas aradas. A criança tem que pegar vitamina D, é isso? Icterícia, né? Não, e a gente também, eles mandam a gente tomar 20 minutos tomar 20 minutos de sol. Tá com a criança no sol, esquece lá que a gente torrando. também. Agora, a vitamina D nessa. E daí falam que o sol é cumulativo. Você já falou isso também e tal. E aí, o que faz? Vamos lá, uma coisa de cada vez. Você sabe que aqui o negócio é assim, né? Porque é o seguinte, primeiro, criancinha, bebezinho, a gente protege do sol. Mas não tem e que você pôr só vai pôr no banho no sol se ele tiver icterícia. A icterícia, que é uma coisa lá da neonatologia, você põe no sol depois que ela teve. Não é dar banho de sol que vai prevenir icterícia. Não, eu fiz nas minhas, as duas tiveram que tomar. Tomar um pouquinho de banho de sol. Mas isso se tiver icterícia. Se não tiver, e o sol não previne anemia, não. Entendeu? Não é anemia, não. É só a icterícia. E a vitamina D que ele fala, que a gente precisa tomar bem nesse horário perigoso. Que é da meio-dia, das 10 a meio-dia, ou da meia-dia às 2. Pra ganhar vitamina D? 15 minutinhos. Imagina, nunca ouvi isso. Nossa, mas falam. Essa é a grande discussão dos dermatos com os reumatos. Tem no Congresso americano, todo ano tem lá, controvérsias e vitamina D. É briga. É briga entre setores. Tá, mas e a vitamina D? Dizem que para ela ser convertida, você precisa de sol. Sim, isso é uma verdade. Só que é uma meia-verdade para a realidade mundial. Porque todo mundo fala, olha, você tem que tomar sol sem protetor solar. A gente passa de 1/3 da dose do protetor solar, ninguém passa a dose certa. Não falei que a gente tem que passar 2 miligramas por centímetro quadrado? Sol de qualquer forma. Você acaba sintetizando vitamina D com essa dose
ínfima que a gente passa de protetor. Entendi. Tá vendo? Então não precisa ficar aí. Lembrar que o Torrando. idoso, depois que a pele tá já bem envelhecida, já não sintetiza mais. A vitamina é? D. Não, já tem incapacidade de sintetizar a vitamina D. Aí ele tem que começar a tomar sol. Suplemento. também. Suplemento ou tomar sol nas áreas que não tomaram sol, Ah, entendi. tá? Entendi. Vamos falar de bebê e protetor solar? é bom, Então é o seguinte, crianças. Crianças, a gente não recomenda o uso de filtro solar até os 6 meses de idade. É nada, é roupa e proteção. Também não tem que deixar o bebê no Não. sol, né? Não. Depois dos 6 meses aos 2 anos, a gente sempre usa o filtro sempre Baby Kids, que é filtro físico. Tem pouco filtro químico. Tá. Aí, até dos 2 anos aos 6, já usa o Kids, né? Aí o Kids já é uma mistura de um pouco de filtro físico com um pouco de filtro químico. E depois dos 6 anos em diante, já pode usar o de adulto. Legal. E o que é feito filtro físico e filtro químico? Tá, o filtro físico é aquele brancão que você passa, parece que Nossa, você uma cola. passou uma hipoglose. Matenais. Passou Por tenais quê? no corpo Porque inteiro, ele né? só vai refletir. Então, o sol bate, e reflete, volta. bate, reflete. Tá. Mas por que isso na criança até 2 anos de idade? Por conta do risco dela desenvolver alergia ao filtro. Então, a gente evita, tá? Então, a gente usa sempre os babies. Entendi. Aí, depois, já usa uma misturinha, que aí fica um pouco branco com um pouco de filtro químico. Os filtros químicos são aqueles que realmente eles absorvem a radiação, não deixa passar. Então, é nessa coisa, entendeu? Legal. E o filtro? E os sprays que a Mônica acabou de falar? O spray É filtro é também. filtro também, e é muito bom. O problema é saber passar, porque você tem que passar uma quantidade suficiente É a que mesma cubra coisa. toda a região. Não adianta fazer. Nossa, é uma beleza. Então você tem que Já passar passar em uma. Você criança? tem que. É básica. O que eles falam, assim, eu nunca testei, até vou testar, viu, Mônica? Que você tem que contar 1, 2, 1, 2, 1, Ah lá. 2, 1, Não, mas 2. já gastou. Você fica com porque spray. aquilo É. ali não dá pra Eu vou nada. testar. E aí depois você tem que depois você me espalhar. fala. Depois o meu você vai tem que ser espalhar. 5 minutos no 1, 2. 1, 2, 1, 2, Mas 1, 2, 1, 2. tem os filtros já foi. maravilhosos, aqueles que você até vira assim, consegue passar nas costas e não. Porque geralmente o aerosol você só faz assim. Se você exatamente. virar, ele para de funcionar. E aí já tem uns bons, assim. É. Agora já tem Modernidade, tudo né? muito Isso é muito moderno, Que legal. E fala uma coisa, tem que usar protetor solar em dia nublado também? Tem uma Sim. pergunta aqui que se tem que usar. Isso é muito legal da gente. E para quem trabalha em escritório com luz fluorescente também. Ah, tá. Vou falar das luzes primeiro, né? As luzes artificiais novas de LED pode relaxar. Não dá melasma, não dá câncer, nada. Tá? Legal, Então fica que bom tranquilo. saber isso. Em relação a dias nublados, o que a gente tem? A gente tem que, hoje em dia, nos aplicativos Eles de tempo, colocam né? alto, índice UV. Exatamente. Você pega lá, a temperatura em Rio Claro hoje, tantos graus. Se você rolar para Sim. cima, vai ter lá o índice UV. E a gente tem o índice UV alto, extremo. Então, tem dias nublados que tem radiação? Sim, é o famoso mormaço. Mormaço. Quantas pessoas já não você não conhece que foram Torra. pra praia e falaram, não tá Só sol, não tinha vou passar mormaço. protetor. Conheço. E ficam vermelhas e torradas, entendeu? Então, assim, você não precisa existe nada, radiação? fica Existe. Vermelha. E como que a gente sabe isso? Porque assim, aí eu já não sou meteorologista, mas tem a diferença da nuvem. Ah, a nuvem cúmulos, nimbus é diferente da outra, então uma passa, outra não passa. Mas a gente sente o calor. É mas às diferente. vezes você nem Exatamente. sente. Às vezes tem aquele ventinho e você fica lá tomando não, mas a ele é cervejinha meio- e esquece a vida. A hora que você acaba, você sai rosa da praia. Então, é só Sem olhar no problema. aplicativo do celular. Todo mundo tem celular hoje, todo mundo vê Verdade, o clima. verdade. Bom, rolou lá, tá extremo, passa protetor e tá lá avisando. Antigamente a gente tinha que baixar aplicativo para saber radiação Hoje até e com tal. chuva eles dão. Dão. Então, é tranquilo. Então, dia nublado tem que passar? Olha no aplicativo do tempo, se tiver com UVA extremo, passa. Ótimo. Sol do meio-dia, então, eu ver, essa nem folha aí eu pensar. não Quem tenho. me perguntou se sol do... Tem sim, você tem todos. Se alguém me perguntar sobre sol... A pessoa perguntou sol do meio-dia, nem pensar? Nem precisa responder, né? Não. Ignora a pergunta, tem. porque Você esqueceu. a resposta é essa mesmo. E daí, que mais aqui que a Claro gente que tem? assim, no sol do meio-dia, se você tiver que sair para andar, fazer, uma atividade que você tem que estar Passa exposta, protetor. protetor, Aí você passa, boné, chapéu e etc. E a roupa também, de E a repente, roupa, se se puder. você tá na praia, né? Ah, tô Exatamente. fazendo um passeio e tal, é todo protegido, né? Ótimo. Fala uma coisa, a gente tem algumas perguntas aqui sobre bronze. A gente até, antes de começar, a gente falou de bronzeamento artificial, né?
que se oferece alto risco de desenvolvimento de câncer de pele. Muito. Então é o seguinte, o bronzeamento artificial, ele é só a radiação ultravioleta. Então, naquelas camas de bronzeamento, eles separam o VB do UVA e irradiam só o UVA. Só que, assim, há alguns anos já, ele é totalmente proibido no Brasil. Então, assim, quando a Anvisa sabe, ela vai lá, pega, fecha e multa o estabelecimento, tá, Certo. gente? Então, se tiver alguém aí que tá falando que tá fazendo cama de bronzeamento artificial, aquelas camas Não tenho mesmo, visto mais. é ilegal. Porque é ilegal. É ilegal. Eu vejo né? agora os sprays, Isso. Spray tudo bem. Spray é tinta. Porque é uma tinta, né? É tinta. Ele só fica O que eu tenho superficial visto mesmo. agora, que é a grande moda aí, é o pessoal fazer levar a cadeirinha de praia e ficar passando um negocinho com aquela fitinha, né? Ai, meu Deus. Mas aí é só o Fica sol. bonita, Aí é né, só a o marca. sol mesmo, que aí a gente já explicou. Eu lembro quando eu era adolescente, no clube de campo, a gente passou uma Coca-Cola. Coca-Cola no corpo para queimar. E uma outra amiga minha passou manteiga. Você imagina? Ela fica aqui assim e ela passou para queimar uma marca que o biquíni dela era menor do que a marca que ela já tinha. Então ela passou e onde ela tinha a marca branca, ela passou a manteiga. Juro para você. Em questão Cozinhou. de meia hora. Ela fritou, na verdade, Em meia hora né? aquilo fez assim, ó, tuf, pururucou. É Né? lógico, Fez tuf, mas também uma bota bolha, uma gordura. Mas, meu, dava até nervoso de olhar. E daí, acho que ela aprendeu, né? Pelo menos a gente espera que ela tenha aprendido, né? Tinha muitas receitas antigamente, né? A gente só não morria porque... Queimadura pode virar câncer? Pode evoluir para um câncer, assim? Assim, as queimaduras solares, né? Sim. Então, assim, essa é uma pergunta interessante, porque é o seguinte, a gente sabe que os pacientes com maior risco de ter melanoma, Melanoma que é o pior. que é o pior de todos, eles têm histórias prévias de queimaduras solares. Entendi. Então, o paciente típico de melanoma é aquele assim, trabalha escritório o ano inteiro, pega um mês de férias, vai pra praia, torra, descasca e volta pra cá. Fica mais um ano trabalhando, volta pra praia, torra. É esse aí. Esse Meu é Deus. o paciente de melanoma. De melanoma. Só que isso, tanto é que é uma das perguntas que a gente faz quando o paciente vai fazer mapeamento, né? Quantas vezes você tomou sol de torrar e descamar? É importante saber. Porque assim, você tá vendo a evolução da... porque se ali já tá lesando uma queimadura dessa, lesa o DNA... Já acabou com o DNA, uma potência enorme, Fez né? um Sim. furo no DNA. Então, a proteção da sua pele já tá esgotada, vamos dizer assim. Exatamente. Né? É isso aí. Assim, porque a gente tinha bastante pergunta de câncer, que a Cíntia é especialista nisso, sabe? Se protege. A Cíntia fez o caminho da fé com a gente. É legal a gente falar isso. A Cíntia fez uma parte do caminho da fé com a gente. Ficava admiradíssima comigo passando protetor solar, né, Cíntia? Eu assim, Parabéns. nossa, né? Passava até aqui em cima, assim, também, da pálpebra. Eu passava assim, e ela ficava brava comigo. Ela falava, não passa aqui. Por que não pode passar aqui? Porque escorre pra dentro do olho. mas não machuca. A gente só dá uma limpadinha seca. Porque imagina queimar justamente essa parte aqui. Mas aí você tem que pôr óculos, né? Mas Aquele mesmo dia com lá, óculos, tudo a Cíntia queima. ainda não estava, nossa, eu tô sentindo um negócio na minha orelha. A orelha lembra? dela torrou. Ficou rosa. Ficou rosa aqui, dois Eu linguiça. falei, bota aqui, assim, ó. seu boné de aba. Eu usei, proteger. mas eu tava com o boné de água, mas mesmo assim, eu falo só, ele procura a gente é muito clarinho, ele fica atrás, né? Assim, a hora que chegou com blusa de manga comprida. Nossa, Cíntia, eu fiquei Era- até nervosa. É. Eu falei, pronto, agora eu morri. Agora, Agora que eu morro. mas a Cíntia cuidou da gente lá no Caminho da Nossa, Fé. E a gente, todas uma as minhas sugestão, bolhas. uma sugestão legal é quando você for fazer o Caminho da Fé, Vá lá você na procurar um médico para ir junto com você. Convida. É Mesmo verdade. assim, que essa pessoa não queira muito isso, você insiste para ela ir, porque ela faz uma caixa de medicamento. Faz. Graças a Deus a gente não usou. Não. Mas eu tinha caixa de medicamento, tinha até sutura, tinha de tudo que você pode Não, imaginar. todos naquele- os band-aids que eu precisei. Ela das minhas cuidou de todo bolhas, mundo foi direitinho. Muito verdade. obrigada, gratidão. Próximo Caminho da Fé, você vai junto de novo. Pra fazer inteiro. É. E fala pra gente, você quer falar mais alguma coisa sobre câncer de pele? o que faltou? Que mais? O que é dermatoscopia? Que você tinha comentado. Tá, legal. A dermatoscopia, na verdade, é um exame, né, em que você usa uma lente muito potente, polarizada, em que você consegue visualizar as estruturas na derme já, superficial. Então, a gente consegue saber, hoje em dia,
detectar o melanoma muito precocemente. Então, é uma coisa que é meio... Começou depois de 2004, 2005, isso tem melhorado demais. Tá. Então, a gente, inclusive eu terminei de me especializar em dermatoscopia, já tô com os aparelhos. E São vários aparelhos. Não. É tipo do microscópio, assim? Na verdade, assim, a gente tem o dermatoscópio que a gente usa no dia a dia ali, quase todo dermatologista tem. Só que você não... Aquela lupona, né? Não é uma lupa. Ele é pequeno, porque a lupa só aumenta um pouco. O dermatoscópio é outro. Tá, entendi. E aí, você tem que... na verdade, o grande lance do mapeamento digital é você fotografar isso para guardar e comparar daí um ano. Ah, importante. A pinta estava assim. Um mapeamento você põe, mesmo. e você põe um do lado do outro e fala assim, olha, essa estrutura aqui, ela aumentou tá um legal, pouco, ela aumentou vamos ficar de menos. olho. Vamos ficar de olho. Então, o equipamento disso é uma super lente acoplada numa super máquina fotográfica. Que bacana. Entendeu? Aí você pode falar, volta daqui 2 meses, 3 meses, vamos observar. Exatamente. As lesões suspeitas, ou a gente tira, faz uma faz biópsia, exérese, né? ou biópsia, ou a gente pede Acompanha. segmento. Entendi. Perfeito. Aí Muito já evita bom. muita coisa, né? Então, assim, uma coisa, só pra gente ter Encerrar isso, né? pra gente entender. O câncer de pele pode matar, porque pode dar metástase. Sim, principalmente o melanoma Isso. e o carcinoma espino quando tem metástase. Exatamente. Então, ele é preocupante, ele é uma coisa séria, não é uma bobeirinha. Ah, é pele, não precisa se preocupar. Não. Tem que se preocupar Da sim, mesma forma. mas tem cura também. Tem Né? cura. Se bem tratado, se bem diagnosticado e precavido, tudo mais, Sempre tem a cura. Assim, o mais importante é o tempo, Sim. tá? Tá. Que é o seguinte... E ele desenvolve muito rápido? Qualquer um desses? Não, você falou que aquele primeiro tipo, ele demora mais. É um pouquinho mais. Né? O carcinoma espino, ele também não é muito Ele rápido. é lento. O melanoma, que é o mais importante, a gente sabe o seguinte, tem uma estatística aí que é mundial, não é brasileira não, que ele demora 1 ano e 4 meses para se tornar invasivo. Por isso que a gente faz os acompanhamentos do mapeamento a cada 1 ano. Que aí não dá tempo de Se você está acontecer na nada. dúvida, ele vai demorar 1 ano e 4 meses para invadir. Então dá Lembrar tempo que de... melanoma também dá na unha, na planta Ô, do louco. pé. Jesus. Na unha, que é a melanoníquea estriada e que pode vir ser um melanoma, é mais comum em pessoas de pele escura. Entendi. Então, os mais morenos, tá? E Fica asiáticos. esperta. Então, viu uma manchinha na unha, numa unha só, E a manchinha normalmente é de que cor? escura. Mas é uma linha, parece uma estriazinha. Parece uma micose, assim. Não, uma parece um risco. estriazinha, um risquinho. Um risco. Entendi. Parece que você passou uma canetinha preta aqui e ela vem lá na frente. É bom bem saber, tá vendo? A pequenininha. gente não sabe essas Interessante coisas, né? isso. É pra gente ficar olhando. Não, então na unha, um fiozinho assim, tem que ficar atento. Tem que ficar também. atento também. Que também Legal. não some, a unha cresce e não some. Isso, seja- Por exemplo, a pessoa trabalha em forno de cerâmica ou no forno na cozinha e tal. Ela tem risco, algum risco de queimar, de Pela ter temperatura? pela temperatura que o forno oferece? Acho que Não não, é porque radiação, não chega, né? né? Não tem, porque assim, não é radiação, o sol né? ele tem, então, a radiação ultravioleta A, a radiação ultravioleta B, o infravermelho e a luz visível. Tá. A gente sabe que o infravermelho também tem os seus efeitos nocivos, tá? Mas não relacionado ao calor que você tem dos fornos. É o infravermelho Certo. do sol. Tá. E a luz visível, a gente tem que se preocupar com ela mais nos pacientes com melasma, porque a luz azul piora o melasma. Entendi. Por isso que a gente faz um filtro de alta cobertura, Quando a pessoa tá com amplo algum espectro problema. que a gente fala. Amplo espectro é que pega a radiação UVA, UVB, mais luz visível e infravermelho. Jesus Beleza. amado, hein? E a gente tem mais um monte de pergunta fora esse assunto do câncer de pele para a dermatologista Cíntia, que chegaram aqui também. Podemos fazer? Mas aí é aquele assunto mais É mais light. polêmico também. É mais né? light também. Mas é polêmico. Mas aqui, uma das que começam é assim, quais as principais doenças de pele que uma pessoa... assim, o dermatologista, quais são as... A micose? É acne? É o quê? Quais são as Nossa. principais? Dermatologista Assim, cita trata 5, do 10. trata do couro cabeludo ao dedão do pé. Então,
Pouca coisa, Tem né? muita Pouca coisa, né? Tem Então, calvície, assim, desde tem... todas as doenças do couro cabeludo, de quedas de cabelo, a acne, as doenças de pele como eczemas, dermatites, psoríase. alergias, psoríases, micoses e etc. As infecções por bactérias também. Tá. Até as micoses de unha, é tudo nosso. A herpes zoster. Isso tudo é muito comum, né? Muito comum. Tudo. Herpes zoster, Herpes tem zoster. aumentado a incidência depois Então, do Covid. Eu ouvi falar, eu não sei se eu vi em algum lugar ou eu vi alguém comentando, que a herpes zoster nada mais é do que o cobreiro. Eu me lembro que minha avó falava que o cobreiro tinha que tirar benzendo. Hoje tem que tomar uma vacina caríssima, duas doses, né? Vamos E mudar, daí- vamos Cobreiro, mudar o que é o cobreiro. Porque assim, Não. cobreiro... Na hora que a passa minha, um bicho... A isso minha na- avó, Sim. quando a minha avó Meu falava irmão que era tem. cobreiro, pra mim, pra nós dermatologistas, cobreiro é micose. Tá. Pra minha avó já era outra coisa. Pra minha avó era a hora que você tava assim, passou um bicho. Daí o bicho deixava Então, aquela na coisa. verdade, o herpes zoster é, na verdade, a varicela, que é a catapora que você teve na infância, o vírus foi quietinho, ficou lá guardadinho no seu gânglio nervoso. Tá. E depois, quando a imunidade caiu, ele reaparece, ressurge. É aquela herpes que aparece aqui. Aqui nas apenas costas. num qualquer trecho nervoso. Tá. Pode dar pacientes quando tem no ciático. Nossa, Marcelo, morro de deve dor. ser uma Terrível. dor. Ele falou que era Morro um de negócio. dor. Eu tive Quando uma amiga tem que na teve facial, nas costas. nas Meu costas, braço. Então, assim, eu pego em todos os lugares. Qualquer feixe nervoso pode acometer. Muito bem, tem aumentado a incidência depois do Covid. Tá. Tanto é que já coisas que estão conversando, agora precisa ver os estudos por quê. Mas tem aumentado muito a incidência. E a vacina, a gente já tinha uma vacina antiga que chamava Zostavax, só que era uma vacina de vírus vivo. Tá. Então ela não podia ser dada para todo mundo e ela não era tão eficaz. Agora, a gente já existia nos Estados Unidos há muitos anos, a Shingrix. A Shingrix, né? E aí ela chegou no Brasil, acho que 1 ano e pouco atrás, 2. E aí a gente indica tomar vacina de herpes zoster para todas as pessoas acima de 50 anos. E assim, a mesma pessoa que nunca teve herpes. Por exemplo, eu nunca tive herpes. Outra coisa, vamos falar do herpes. O herpes não é, a varicela zoster não é um herpes. É o outra nome, coisa. é o nome, simplesmente. que esse foi é o Aquelas problema. herpesinhas que tem no lado. Isso, aquela berebinha que dá Exatamente. aqui. Eu não falo herpes, eu falo Você toma zoster. sol, ela terrível, né? aparece. Por quê? Porque é o seguinte, Aquilo vamos é lá. boqueira, Vamos né? voltar. Herpes de boca não é boqueira? Não, é Fica diferente. beijando muito? Ai. É isso que... Vamos Corta, colocar, Marcos. vamos colocar os pingos nos is. Herpes é um nome que foi cunhado lá na década de, sei lá, 1700, por aí, que os médicos descreviam as doenças. E por fato de fazer bolhas, bolha aqui, bolha ali, bolha... herpes. Essa aqui é diferente, zoster. Quando a gente começou com tecnologia, né? Aí você vai estudar os vírus e as doenças. Quando você coloca no microscópio, principalmente no microscópio eletrônico na década de 70, eles descobriram que o herpes zoster não era do herpes. Não era a família do herpes, era a família da varicela. Mas aí já Só tá com o mesmo que nome. ficou o nome. Ficou... Tá. então confunde todo mundo. Então é só zoster. Eu falo Vamos chamar varicela só zoster, que é o nome que é Isso. teoricamente o novo, mas que, pra você ter uma ideia, uma complicação da varicela zoster é a neurite pós-herpética. Ah, que beleza. O que seria isso? Pós-herpética, entendeu? Olha só o nome. Depois da herpes. Pós-herpética. Aí você fala, puxa vida, não mudaram o primeiro nome e não isso, mudaram mas o não mudaram segundo. o segundo. Então, Tá é uma complicado. confusão. Por quê? Porque a família do vírus é a família herpes viridae. Tá, entendi. Lembra? A família. Não que é o mesmo, é um primo distante, aquele que você nem sabe Aquele quem primo é. rebelde que Exatamente. surgiu do nada, né? Que é o vírus da varicela. Entendi. Não tem nada a ver com o herpes. Tá? Tanto Tá. é que a dose do remédio é completamente diferente. Só que o nome fica, né? Os pacientes já chegam falando, doutora, eu tô com herpes, e levanta a blusa. Meu Deus. Aí você vai falar, é Entendi. isso mesmo. Não é bem esse nome, mas é isso mesmo. Mas tá, né? Porque é parecido as feridas, É. né? Então confunde. É. Ah, legal. Então é bom a gente saber. É importante. Então, ter acima de 50 anos, 2 doses da herpes zoster, É, né? a vacina pra herpes varicela, herpes Tá. zoster, aí, sei lá como é que você vai chamar, mas vai no lugar que você tem que tomar e pede para tomar essa vacina, porque é importante.
Acima Ela dos protege 50. bem, né? Protege bem. O índice de Ela é cara, mas o remédio depois que você tiver... a eficácia dela é altíssima. É porque depois que você tá com a herpes... Dói. Dói E é caro. E é caro. O remédio para tomar, para caro. depois passar, é muito caro. Dói. Mas é isso aí, vamos lá que a gente tem pouco tempo. Temos. Que a gente já tá quase que... Tá quase batendo, a né? coisa aqui, mas assim, Vamos- tem algumas coisas que... Algumas perguntas que foram chegando que tem muita ligação com aquele negócio da harmonização facial, que tá na moda. Que é mais todo polêmico, mundo é isso que eu tava falando, fala né? sobre harmonização facial e tal. E por que a gente vê tanta gente se deformando? Por que O que tá acontecendo, né, Cíntia? Ou é excesso, ou é má aplicação? O que é que está acontecendo? Porque a gente, assim, a boca da pessoa era linda, de repente a boca tá torta. A boca tá com um beiço aqui e outra aqui embaixo. Aquela boca... falam que o preenchimento deixa a boca amortecida. Tem várias perguntas você aqui sobre perde isso. Eu um vou tentar pouco juntar várias. Você perde também, às vezes... A expressão, né? Além ou da a... expressão, ela fica insensível. né? Já ouvi falar. Eu vi uma E a pessoa pessoa falando mais jovem. que ela toma água, a água dá uma escorridinha, porque a pessoa não tá mais sentindo aquilo. E é verdade, o preenchimento, será que tira essa sensibilidade? Bom, então vamos lá para os primórdios, né? Quando eu me formei lá em 98, a gente começou a fazer botox, já estava começando aquela coisa incipiente do ácido hialurônico. E o termo harmonização facial, na verdade, é a soma de botox com preenchimento. São vários Só procedimentos. isso, vários né? procedimentos. Aí agora tem os fios de Colágeno. PDO, estimulador de colágeno e tal. O que foi acontecendo foi que, primeiro, as pessoas foram perdendo a mão. Os profissionais e as pessoas... Ambos. Porque tem profissional maluco, né? Ambos. Eu acho assim, a que pessoa- assim, a pessoa tem os pacientes que Fica querem viciada, muito né? Fica meio que e viciada tem naquilo. os profissionais que acabaram perdendo a mão e começando a exagerar. E achando que aquilo é normal. A gente vai, às vezes, eu mesma me deparo olhando uma aula de congresso com um cara falando lá Ele tá que ele deformado. acha Que ele tá bonito. que as linhas têm que ser assim. Então, assim, como se o rosto de uma pessoa Tem que fosse ser todos matemática. iguais. Todos iguais. Aí o queixo Matemática, aqui... ele traça a linha e fala porque o ângulo tem que ser X, o daqui tem que ser Y e todo mundo tem que ficar igual. Eu discordo. Eu também. Eu também não sou acho, médica, mas eu porque, também discordo. porque cada um tem a sua característica. E assim, detalhe, um lado é diferente de todo Todo mundo. Aí né? eles Um querem lado é diferente colocar do outro. igual. Daí vai ficar todo mundo com aquela mesma cara. E teve uma vez que eu vi um vídeo que eles colocaram a face igualzinho do outro lado, assim, fizeram uma montagem. As pessoas ficaram muito mais feias. Sim. Que é diferente, E isso né? é uma coisa que tá muito agora, assim, então voltando lá para trás, Tá. né? Então, começou-se a se fazer para o quê? Para rejuvenescimento. Então, isso foi muito bom na década do começo dos anos 2000, Isso. né? Que 98 que começou para valer o Botox. Então, assim, Você dava uma segurada na você pele. segurava, você evitava cirurgia plástica, né? Então, assim, as pessoas faziam cirurgia plástica lá no final dos anos 90, muito antes do que se faz hoje. Tá. Pergunta para Sim, as você senhoras segura, de é. 70, 80 anos. Hoje elas fizeram plástica aos 40. Hoje ninguém precisa fazer plástica aos 40. Exatamente. aos Entendeu? 50, geralmente. Você vê poucas pessoas fazendo aos 50. Então, isso daí retardou muito, Sim. porque você colocava as coisas basicamente nos lugares, né? Que vai caindo e você vai reposicionando. Mas Só não que muda aí a feição, né? começou-se a exagerar. Foi um grupo de dermatologistas mesmo, os cirurgiões plásticos, depois entraram os dentistas e a coisa foi tomando esse vulto que piorou muito na pandemia. Por quê? Porque as pessoas se viam no Zoom. Porque normalmente você não se nunca tinha vê. pensado É verdade. Você olha ali, ó, meu Deus. Aí começou-se o quê? Tudo online, você se vê. E em se vendo por muitas horas, você acha os seus defeitos. Você começa a olhar. É Nossa, verdade. olha, isso aqui tá meio Tudo, torto, né? isso aqui tá meio assim, isso aqui tá meio verdade. assado. E aí começou E todo a mundo- querer corrigir
preso em casa, naquela neurose, piora tudo. Daí, né? quando acabou a pandemia, a pessoa saiu, porque ficava de máscara, ninguém via que ela tinha virado um monstro. Quando ela sai, você leva até um susto. Você fala, nossa, o que a pandemia fez com essa pessoa? Porque realmente, teve hoje... A gente até brincava, a gente até brinca, né? Que não é a harmonização, é a demonização, Não, né? Porque tem teve umas gente que, coisas pelo que amor de Deus, né? Então, eu acho que é assustador, porque quando a pessoa já fez, aí você passa um tempo sem vê-la, Assusta. ela já fez mais. Tá diferente, tá diferente. Existe aquele problema psicológico mesmo que a pessoa começa a não conseguir se ver de uma forma normal, né? Exatamente. Vamos dizer, normal, Ela quer né? sempre mais. Mas isso eu acho, particularmente, tá? Vocês veem, eu não tenho bocão, não tenho bochechão. Não, né? normal. Particularmente, eu acho que é da mídia. Então, as pessoas ficam olhando as blogueiras, Sim, essas sim. blogueiras... Elas querem vender, Enfim, nem é que elas usam, né? E Talvez. ficam cada vez mais, não, porque você tem que ter, você tem que passar, você tem que usar, você tem que fazer. Tem e até assim vai sucessivamente. tem tá? até aqui uma colocação aqui de... Mas, assim, já tem, os médicos começaram, né? Isso é uma coisa recente, tá? Coisa do ano passado, desse ano, que eu tenho visto nos congressos, em que, porque assim, qual que é o conceito do médico, né? A medicina, quando você vai lá e pega o seu diploma, o seu canudo, é você não causar o mal ao paciente. Dano, É né? cuidar, né? Isso. É assim, então quando você vai lá e jura, você fala, eu não vou causar dano ao paciente. E a questão é, você pega uma menina de 23 anos, enche a cara dela e ela fica com cara de 40. Você fez o bem ou o mal? Não. A Exatamente. gente não pode nem... Perfeito. Não tem nem o que falar, né, Cíntia? Porque você pega uma menina de 20 anos, com a pele perfeita, tudo durinho, elas conseguem... É uma idade tão linda que a gente fala. Elas conseguem achar um tanto de defeito. Porque elas estão perdendo a cara... Aquele A natural. Aquela face da juventude. Sim, sim. Você tem um nariz torto, quer corrigir, é uma coisa. Você tá entendendo? Eu tenho um defeito, Sim, é uma não, coisa. por exemplo, tá com o nariz, igual uma plástica Agora, de nariz, vai melhorar a sua autoestima. aquele rostinho jovial, que é da juventude mesmo, da menina de 21 anos. E deixar ela, porque eu tenho que fazer um pouco mais de bochecha, eu tenho que acrescer o lábio, aí ela fica com cara de 40. Ótimo, perfeita colocação. Isso, não é pra mexer, né? E eu falo, e na hora que você precisa fazer algum procedimento, vai chegar uma hora... Que não vai nem não vai ter espaço pra fazer. Nem tem, porque é o que eu vi, outro dia eu vi um profissional falando, e ele falou o seguinte, quando você põe muito preenchimento, a pele que já é flácida, ela pesa. Sim, Acontece pesar. isso. Ela pode pesar, então você vai tendo que colocar mais e mais e mais, aí fica com aquela cara de colchão. É isso? A cara de colchão que fala? É. Então, tem duas colocações aqui. Essa foi uma coisinha do congresso agora até que teve. Que Chama fizeram então até cara de colchão. Fizeram um meme, puseram Traquinas, dois colchãozinhos né? aqui. É. Fofão, Tem a você cara lembra de do Fofão? traquinas, eu lembro Você aquele... lembra do Fofão, né? Que Lembro. tinha aquelas duas bochechas. Aquele ator, não vou falar o nome, do Estênio Garcia. Esse Jesus, foi né? clássico. Ele ficou com cara da bolacha traquina. ele saiu da uva passa pra ele ir foi pra o clássico dos memes, Porque, né? por exemplo, ele já Virou era bem virou piada, idoso, encheram a cara dele, gente. É. Não é possível, ainda falando que ele tava bem. E aí, agora começou um tal da desarmonização Isso, facial. exatamente. Que é fazer a correção. Não, que é tentar Tem que retirar. tirar isso aí. Então, tirar. Aí Tirar. agora tem os produtos que... Não, a gente sempre teve, o ácido hialurônico sempre teve a hialuronidase. Sempre Que você teve. sempre tem que ter no consultório quando você sempre faz teve, o sempre existiu. Então, assim, deu alguma coisa errada, Você vai lá e coloca. corrigir. Agora tá todo mundo aplicando hialuronidase para tirar. Gente, também não precisa. Só espera passar. Demora 2 anos, 3 anos, né, pra sair. E, Cíntia, por exemplo, se você tem... A gente tem o ácido hialurônico. Sim, ele faz parte da Se pele. você coloca essa enzima, ele pode atingir Não, o seu só ácido pega normal, não, o sintético. Só o sintético. Entendi. Só o sintético. Porque aqui eu tenho duas colocações, assim, só levando, porque agradecer também as pessoas que mandaram, que ela pergunta sobre a normalização, a venda de procedimentos estéticos que as influenciadoras, que a gente acabou de comentar, estão vendendo a história de que são simples, indolores, mudam a vida de forma rápida e mágica, no caso das lipos e aplicações de botox e preenchimento. Gente, Exatamente esse o que você falou. é um problema sério. Né? Por quê? Porque é o seguinte... Não é tão simples assim. Não né? é simples. A gente tem lá o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, tem o CRM, que são os estaduais, os CREMESPs da vida,
E as outras especialidades acabaram invadindo a medicina de uma maneira geral, tá? Então você vê tem a biomedicina, tem as as fisioterapias, estéticas, fazendo procedimentos. Então assim, o médico mesmo, ele não pode fazer propaganda, ele é proibido. Mas as outras especialidades Gente, mas podem. é muito louco isso, porque Podem se o colocar médico antes e depois. que é muito mais bem preparado, porque você estuda toda uma face assim 100%, Esse ano é que eles passaram no CFM, lá com muito custo, uma mudança no código de propaganda. Então tá? tem muito a ver com Então marketing ainda nós mesmo. estamos puro Que coisa, puro né? marketing. Que coisa. Entendeu? Então a gente como pais, né, dessa agora nossas filhas já estão grandes, né, já Aline, tão já meio que mocinhas. passaram por essa fase, mas eu vejo as minhas sobrinhas, eu vejo essa influência em cima, porque eu tenho uma sobrinha de 10 anos que ela do falou, skincare, né? tia, você me dá um skincare da Sephora. Eu falei, não, eu não vou te dar. Vou assim, vamos comprar um creminho, um negócio, Um negócio uma pra lavar o rosto, né? entendeu? Então, você já vê, não é só ela, né? Ali você vê a geração inteira, 10 anos. É muito, Elas, né? e elas ficam Eu nervosas, tenho uma né? sobrinha que me pediu. Pra você, então, Tia, receita e pra o que mim. você fala? O que você fala? A gente orienta, né? Senta, tem que ter tempo, né? Você tem que sentar, explicar e falar. Paciência Tudo, também, né? paciência. Esperar, falar, olha, quando você começar a ter acne, a gente começa a tratar. Mas enquanto isso, você vai usar o quê? Protetor solar. Só, E assim, né? porque o skincare, o que é skincare? Cuidado da pele. A gente faz isso desde que você nasceu. Sua mãe já te Exatamente. ensinou Sim, a tomar a banho, lavar, lavar, é, entendeu? tirar uma oleosidade. Tomar banho, lavar o cabelo, passar... Então, Isso. na verdade, é isso. Isso é skincare. Isso é um skincare que a gente já faz. Você já escova o dente, já lava o rosto, já passa protetor, já faz as coisas todas. É O que cuidado. mudou é nome. É marketing. Não, e porque aí eles cada- colocam vários produtos pro olho, aí elas já querem também. né? Exatamente. Por quê? Porque assim, começa a rede social, ela Foi com o TikTok, essas coisas. Então, assim, começou a vir muito filminho das coreanas. E as coreanas usam 16 passos. Eu já vi. Eu fui pra Coreia num congresso em 2010, Elas vão ter uma 11. mancha também. Não tem. Mas elas andam de guarda-chuva. Eu fui fazer o caminho de Santiago e tinha as coreanas. Elas andavam com lenço aqui e passavam tanta coisa no rosto e a gente lá, né? Tudo já manchada. E não né? sei se você já viu elas usando máscara de tecido igual a Sim! da luva. Ah, Elas nossa. põem. Elas Fica colocam só o olho. Eu vi várias lá e elas levantavam mais cedo pra fazer o skincare. Elas levavam na mochila. É, não é fácil Exatamente. skincare, não. Skincare exige muita disciplina. E elas faziam 16 todos os dias. passos. É um absurdo, não precisa. Gente, lavou, hidratou, passou protetor, ótimo. Tá linda. Tá linda, entendeu? Pronto, mantém a não natureza. tem 17 coisas pra Não fazer, tem, porque que a pele também nem não precisa. precisa de tanta coisa. Exato, Entendeu? Vamos só assim, a gente já tá Cíntia. com o tempo, 1 hora já de programa, muito bacana, assunto que não acaba, Não. né? Então, você comentou... eu queria falar uma coisa Ah, que ficou fala. pra trás. ela quase não falou nada, quase ela não contou tudo, quase ela não explicou tudo. A já Mônica professora. perguntou, falou assim, Mas é importante. o FPS até tal número... Ai, é verdade. É funcio- isso. Isso é um estudo da década de 90 que foi muito mal conduzido e já caiu por terra há muitos anos e ficou essa coisa. Não, porque assim, é o que eu falo, se só 30, por que até hoje permite fazer os de 90? Porque isso Né? daí já caiu por terra há Então, muito mas tempo. é por isso que a gente fica com isso na Mas ela cabeça. falou, 90 você tem que dividir por 3 pra Pra dar... dar 30 do Não, real. então, mas aí o pessoal fala assim, Exatamente. por que eu vou pagar mais caro naquele? Então, muitas pessoas não compram, compram de 30, eu compro de 15. Por quê? Porque esse estudo foi um estudo de laboratório feito in vitro. In vitro assim, você vai lá e faz no vitro, entendeu? Dentro do vidrinho. Esqueceram que tinha que ter uma outra coisa que chama reflectância, entendeu? Então assim, você não usa só a radiação e calcula quanto que ela absorve.
E aí eles realmente viram isso, né? Que, ó, você tem a radiação, absorve tanto, então, se eu aumentar o protetor, eu não vou absorver tanto. Mas na pele é outra história. Tem outros fatores. Imagina, então, esse toda uma estudo, ele química. caiu por terra há muitos anos, acho que já no final da década, começo Mas dos anos ninguém 2000. avisou a população, Ninguém tá? avisou a população. E Então, hoje em dia sempre mudou acima de tudo 30. mais. Sempre. Acima de Para 30. mim, acima de E aqueles 70. acelerador solar, de maneira nenhuma, né? Que aquilo é uma loucura, né? Ah, do gente, qual? ó. Australian Gold, aquelas Vou falar coisas- uma Porra, coisa pra aquilo lá vocês. É uma loucura. Usa autobronzeador que é tinta. Entendeu? É Ele faz verdade. só uma oxidação ali da queratina, não Exatamente. mexe com a melanina, não vai ter problema nenhum. Tem aqueles coisas que você passa agora. Fica linda. coloridinho, Exatamente. fica cor de mel. Vou te dar um de presente, amiga. Fala, vamos agora assim, só pra gente tentar finalizar Finaliza aqui, aí. que agora... Eu já nem sei qual papel. tô Quem tem sem. pele oleosa, tem menos ruga? Não. Poxa vida, acabei de ficar triste aqui. Tá vendo? Rocutan, é perigoso mesmo, é o melhor remédio para acne, mas tem os perigos, tanto que tem que fazer todos aqueles assinar todos aqueles os termos, papéis, tá? Porque Na verdade, assim, a Roacutan, isotretinoína, nome da droga, né, realmente, ela é fantástica, tá, tá? ótimo. Ela Minha é filha o usou. melhor tratamento para acne, tá? Precisa dos cuidados, precisa de uma boa orientação do médico e precisa saber que não pode engravidar, Sim, né? No sim. caso das meninas. Os meninos não têm esse problema. Muito bem. E o que... é perigoso? Eu falo que remédio Todo e remédio. veneno, o que muda é a Depende da dose. Com certeza. Então, você fazendo a sua consulta direitinho, Os controles, os controles Os direitinho, exames. ele é o melhor remédio. Tá. Então, assim, tem que procurar um médico, entendeu? Não, e só com o dermatologista certeza. que E o prescreve. Rocutan só vende, ele é muito controlado. E Eu me só- lembro porque minhas filhas tomaram. Só com receita médica. Minha filha também Ótimo. tomou. E agora, só assim, pra gente finalizar. Verdade que quando o Botox é colocado próximo do olho, ele pode cegar a pessoa? O Botox, Botox não, ou o preenchimento talvez? sim. Ah, pode? Sim, por quê? Porque aqui a gente tem umas artérias. E essas artérias têm ligação direta com a retina, tá? E aí o que que acontece? Tanto é que esse triângulo aqui a gente chama de Não triângulo mexe, proibido, né? não mexe. Aqui, ó. Você só põe Botox. Olha lá, tá vendo? Só Aqui, ó, Botox. Isso aqui que nem Botox resolve. Não, só Botox aqui você pode pôr. Preenchimento aqui não é praticamente contraindicado. Porque se você tem um vaso passando aqui, se você chega, transfixa esse Você vaso fecha. e injeta dentro dele, vai um êmbolo de ácido hialurônico lá pro E finalzinho. é reversível ou não? Se, por exemplo, colocou, a pessoa inexperiente, desavisada, imbecil, colocou. E a Porque só pode ser hialuronidase assim, na hora, né? Colocou e Mas cegou. é uma emergência. É uma emergência. Emergência. Aquele negócio, esse remédio... Hialuronidase e corre O que pro que oftalmo. esse remédio faz? Ele dissolve? Dissolve. Dissolve o ácido. É. Meu Deus, que risco, hein? É. Hoje Por em isso, dia, gente, tomem muito hoje cuidado. em dia já tem muito dermatologista fazendo. Tem uma amiga minha, muito amiga, que faz isso em Piracicaba. Só faz preenchimento guiado por ultrassom. Oh, então ela louco. comprou Ah, ultrassom, ela importante. vai colocando e, E ela vai vendo Aqui onde tem um ela vaso, tá então eu indo. já não vou. Ah, que vou pra legal. cá, vou pra lá, entendeu? É, porque Importante. deve estar tendo Muito, muita coisa muito, que a gente muito. nem fica sabendo. Porque hoje essas a gente coisas sabe não que são hoje noticiadas. o Botox, o preenchimento pode ser feito por várias pessoas, né? Então, É. só assim pra gente finalizar, então, tem uma perguntinha que eu vou juntar em várias aqui. Procedimentos com fio de sustentação no rosto são temporários, são bons, vale a pena? Estimulador de colágeno é eficaz? Vale a pena também? E o que são esses produtos que estão na moda? Resveratrol, cortisol, colágeno verisol, whey, creatina, são todos bons mesmo para a pele? Então vamos falar dos procedimentos primeiro, Tá. né? Então, os fios de sustentação, tem vários tipos. Aí precisa só colocar, né? Então, fio de sustentação é uma coisa, fio de PDO é outra coisa. Os fios de PDO, eles são estimuladores do colágeno. Então, a gente tem dois tipos de Tá. estimulador de colágeno. Um em forma de líquido, de pó, né? Que aí, eu vou falar os nomes, que é o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio. Tá vendo? E o PDO. Os nomes. É aqueles que eles ficam puxando assim pra misturar, E pra aí, depois injetar. E aí você vai o quê? Você vai colocar na pele e vai estimular o colágeno. E é Demora bom? 3 meses para E funcionar. funciona mesmo? Eu prefiro usar a forma em pó do que a forma em fio. Porque o fio, Dura quanto tempo o fio?
A mesma coisa, acho que 2 anos. E o pó também. Também. Tá. Dura 2 anos. E o preenchimento também, 2 anos, né? O preenchimento dura menos. Botox, É um ácido hialurônico, é 8 meses, viu? Não Tá. é 2 anos, não. Tá, 2 tá. anos é O estimulador, então, é melhor do que o fio. ácido hialurônico. Ai, Sim, não se eu gosta. acredito mais nele, mas eu gosto mais de laser para isso. para dar essa sustentação. E laser E e é luz menos pulsada é a mesma invasivo, coisa ou você não? faz mais Não, aqui, são né? coisas Tá vendo? É tanta diferentes. informação, é tanta pergunta que a gente não consegue. Não, são coisas completamente... Laser e luz pulsada. Laser é uma coisa, luz pulsada é outra. A luz Por isso pulsada tem tanta as- diferença de preço também. Sim. Né? Que você, vou depilar, vou fazer laser. Chega lá e luz pulsada. Não, a luz pulsada não Né? faz depilação definitiva, ela Não. faz depilação duradoura. Isso, por Só isso que que não daí dói. você faz, paga pouco, não Mas não dói. funciona, Mas não não dói e não funciona. Porque daqui a Então, pouquinho já tá peluda de novo. Desses Então, produtos todos, para dar uma levantada, falar assim, eu quero dar uma recalchutada. Você acha que o laser? Laser como o quê? Como banco de colágeno para você pro futuro. Você vai fazer, não vai ver nada. Hoje. Aí daqui 3 meses você nota uma pequena diferença. Aí você vai fazendo. Mas não Interessante. queima a pele o laser. Não, a gente Aquelas tem vários coisas. tipos. Mas Não, dói, né? não. Mas dói. Não dói. Não dói tanto assim. Mas Isso tudo também bem. É dolorido, assim, Fazer também. banco de colágeno, entendeu? Que é o que a modinha o pessoal tá falando, que é para entender. Ó, Entendeu? Que você entendi. vai estimular o colágeno. E tem esses também produtos todos aí? Também tem tem outras tecnologias que a gente fala, né? Ultrassom micromacrofocado, radiofrequência, que também reposicionam as estruturas. É muito melhor. Melhor né? do que ficar preenchimento. injetando Sim, as por quê? coisas. Porque assim, quanto menos você injetar, menos você muda. A estrutura. Porque assim, o conceito é beleza. O que é beleza? O que é a beleza? É você estar bem. Sim. E né? dentro da sua idade, Dentro da sua né? idade. Querer né? ficar com cara de 30. E isso que você está falando, de que é legal, do laser, esse ultrassom microfocado, macrofocado. o que acontece? Ele estimula o seu organismo Isso, a a produzir fazer isso. o seu Só próprio que colágeno, não- a sua própria... Exatamente, só que ele não é imediato. Então, o Sim, que acaba sim. acontecendo? Demora. Eu não quero fazer isso. Eu vou fazer aquilo lá... Que é mais Porque é rápido. mais rápido e é o mesmo preço. É. Então, já vou botar um bocão. O laser, por exemplo, é quanto tempo ele fazer efeito? Uns No mínimo 3 meses 3 para meses. começar a fazer mas efeito. tá bom, já é um tempo rápido. Se você vê que o troço tá caindo, 3 meses você já vai dar uma levantada. Pra mim, É que não sabe é o que acontece, eu não sou Mônica? imediatista, Eu né? sou. As pessoas Sabe o que são, né? acontece, Mônica? Daqui 3 meses você nem percebeu que você melhorou. Porque você foi vendo aquela melhora gradual devagar. Você diferente não de consegue botar um ver. bocão É que hoje você natural. tá sem e amanhã você tá com É. bocão. Só que natural. às vezes a pessoa que se eu ficar sem te ver, eu vou falar, nossa, Aline, Tá você bonita. tá bonita, né? Pode falar. Vamos falar das Isso, substâncias. isso, Vamos é. lá. Creatina. Creatina, é bom pra várias coisas. não, a creatina, assim, Tem que tomar? eu tomo, mas assim, não é pra pele não, Não, tá? é pra Isso músculo. é pra É pra músculo. cabeça também, não é? Isso é Ganho pra de força músculo, ganho de muscular. Então eu vou força, não tomar. tem nada a ver Eu tomo com... todos Eu vou os tomar dias. também. Whey Whey tem que também tomar? não tem nada... Ah, Não, o é whey... músculo. O whey é o seguinte, o whey é outra coisa, isso é pra academia, tal, não tem nada a ver com a pele. Pra dar ânimo? Mas Não. quem tem tendência à acne, o whey piora muito. Então Por causa do vamos explicar que assim, o pessoal da academia que toma whey pode ficar com acne, tá? Piorar a meu acne. Deus do céu. Aí assim, Eu tomo vegetal. colágeno. Colágeno é o seguinte, os estudos falam, colágeno funciona? Eu sou obrigada a falar, sim, funciona. Quantos por cento? 13. 13? O pessoal não toma nada. Não, Acho 13% ele melhora. Ah, 13%? Mas ele tem que É ser tomado em pouco. pó, né? Porque Então, se for em É cápsula... muito pouco. Exatamente. Então, o que eu falo para as melhor minhas pacientes? guardar Se- o dinheiro e fazer um procedimento. Exatamente, Né? é isso Então, não aí que eu toma Porque falo. não é colágeno. barato. Você vai pagar R$300 numa caixa. Você paga uma parcela lá do procedimento. Exatamente, que é isso que eu falo. Se você tem dinheiro para fazer tudo, Ah, é melhor. aí você pode tomar colágeno porque ele é um coadjuvante. Sim. Sim. Se você não tem dinheiro para isso, Investa na coisa certa. invista, assim, você tem que administrar a grana, então você tem que investir naquilo que realmente funciona. Mas tem muita gente que já toma colágeno por causa de articulação, que já vem lá do Sim, mas ortopedista, aí do já é reumatologista e outro tal, e fala, ó, problema, continua, né? porque Mas faz aí bem, vai melhorar a pele, a unha e o cabelo, mas é pouco, tá? Não mas é mais pra muito. articulação, Não né? vá tomar colágeno achando que ele é a última Vai bolacha te do pacote. dar, né, aquele up. É, tá? Ótimo. Em relação... fala as outras substâncias. Resveratrol e cortisol.
A cortisol não. Cortisol é cortisona, esquece, é remédio. Tá. Não é para pele, muito Isso. pelo Resveratrol, contrário. Pelo contrário, vai falam ficar que é gorda. bom. Os Vai engordar, né? antioxidantes, resveratrol, licopeno, adoro muito polipódio leucotomos, vitamina C, vitamina D, todos são excelentes. Excelentes, né? Excelentes. Então, assim, como que eu faço? Eu, geralmente, os meus pacientes, eu peço os exames, vejo como é que estão os níveis das vitaminas e prescrevo um monte de coisa. Oba. Oba, vamos lá. Um monte de coisa. Eu tô precisando Um monte de tomar coisa. vitamina, viu? Tá? Quanto mais, a gente sabe que esses antioxidantes ajudam muito, muito a diminuir os danos do DNA que o sal faz. Que o sol, né? E outra coisa que eu quero te perguntar, né? O pessoal fala que depois de uma certa idade, só acabar essa, você não pode fazer muito exercício aeróbico porque cai tudo. É verdade? Não, depende se você emagrecer, vai cair. Porque a pele fica mais flácida Não. por causa do oxigênio, você oxida mais eu já ouvi falar isso. Não, o que acontece é o que seguinte, acontece? Você tem que fazer exercício físico, então eu sempre falo para todo mundo. Mas o aeróbico. Não, pode fazer aeróbio. O que você não pode é ser de alta performance e emagrecer. Então, assim, Entendi. corredor de maratona, ele fica envelhecido, mas é porque ele é eu falo que assim, os atletas de alta performance não tem nada a ver com o exercício físico do Não, dia a dia não, que a não, gente não, recomenda para todo mundo. Você correr 2 quilômetros, 3. Né? Então, assim, o cara que corre e faz Ironman, ele vai estar muito mais envelhecido do que o cara que corre 5K todo dia porque quer só manter a saúde. Entendi. São essas duas coisas, assim, são opostos. O atleta de alto rendimento, ele tem um estresse oxidativo muito grande. E aí ele envelhece também. Então, perfeito. Muito bom. Tirou várias minhocas Perfeito. da cabeça. Gente, bom. usa Né? protetor solar, Então, pelo agora é a amor última de pergunta. Deus. Dê o seu último recado para as pessoas, o que você quiser falar, né? E deixa aí seu último recado. Bom, então o meu último recado é simples, é assim, protejam-se do sol, né? Desde as crianças pequenininhas até os idosos. Os problemas que você possa vir a ter, eles não vão aparecer agora, eles vão aparecer lá na sua velhice. E geralmente é o que eu falo para meus pacientes quase todo dia. Não é o sol que você tomou ontem. É o pior, é o do 0 aos 18. Então, a gente tem que usar bastante protetor solar, ter consciência, né? E na dúvida, procurar o dermatologista, né? Não ficar passando remedinho, pomadinha, que não vai adiantar. Não. Muito bom. Perfeito, sim. Gente, mais explicado que isso não precisa. Queria muito, Cintia, te agradecer pela presença, pela aula que você deu pra gente, pelo bate-papo super bacana, super lúcido as coisas, está mais claro do que qualquer outra coisa. Gente, tem que tomar cuidado, tem que se proteger, tem que se prevenir. O sol não é brincadeira e é isso daí. E antes de fazer qualquer procedimento, procura um médico primeiro. Exatamente. Né? Olha, para não jogar dinheiro fora, para não estar fazendo bobagem, né? Antes de fazer qualquer coisa, né, Exatamente. Cíntia? A beleza tá nos detalhes, então vamos manter a naturalidade das Isso. coisas, né, também, e se cuidar. Com certeza. Queria muito agradecer a Cíntia pela presença e agradecer a vocês que estão aqui com a gente. Continue nos seguindo no YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, com né, no certeza. JC Rio Claro, Aline Magaceron, Mônica Buteri. Qual que é o seu Instagram, A Cíntia? gente vai colocar na Arroba tela. Cintia Gobato. Arroba Cíntia Gobato. Segue a gente e semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui novamente com mais um programa, mais um bate-papo legal, que com certeza vai trazer muita coisa boa. Vocês. Obrigada, Cíntia. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.